Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por nós estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, nos dando entendimento da sua palavra. Que o Senhor, Pai, venha iluminar a nossa mente, meu Pai. Que o Senhor venha repreender tudo que não vem de ti, Senhor, toda distração, meu Pai. Tudo que não vem de ti, Senhor, que vem para atrapalhar, Deus, de nós aprendermos a sua palavra. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer e aumentar a nossa fé, repreendendo, meu Pai, todo o levante, toda a obra do maligno contra as nossas vidas, repreendendo, meu Deus, toda a seta, meu Pai, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Promessa de Salvação. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Então, todo esse trimestre nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Nós já falamos sobre as promessas de Deus para Israel, sobre as promessas de Deus para a igreja, falamos sobre promessa e obediência, e hoje nós vamos falar sobre a promessa mais importante que existe na Bíblia, que é a promessa de salvação. Então hoje, sem dúvida alguma, é a promessa mais importante que Deus fez para nós, para a humanidade. Sabe por quê? Porque não adianta de nada a gente ter prosperidade, não adianta de nada a gente ter saúde, a gente ter todas as coisas neste mundo se nós não tivermos salvação. Porque tudo nesse mundo é passageiro, mas a salvação, ela é eterna, né? Como nós vamos viver, como nós vamos passar a nossa eternidade. E isso é muito mais importante do que qualquer coisa que existe neste mundo. Inclusive, a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. Por quê? Porque o mundo, ele é passageiro. Nós temos que amar a Deus, nós temos que amar a Cristo, nós temos que amar a eternidade, né? Nós temos que investir no que é eterno, na nossa salvação. E na lição de hoje nós vamos falar sobre isso, né? Que Jesus, ele veio a esse mundo com uma missão, né? De pagar um preço alto, né? Um preço de sangue, para que eu e você tivéssemos o direito à salvação e à vida eterna. Então ele enfrentou dificuldades, mas ele foi vitorioso na cruz, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Então ele pagou um preço pelos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que na nossa jornada cristã, neste mundo que é passageiro, nós teríamos obstáculos e dificuldades, mas que Jesus já pagou o preço, que Jesus já venceu o mundo. Amém? E o primeiro tópico da lição fala assim: a promessa da salvação, uma maravilhosa salvação.
A leitura bíblica que nós fizemos em classe, ela faz uma referência a uma passagem bíblica que está no Antigo Testamento, em Números, capítulo 21, dos versículos 4 ao 9, onde o povo de Israel, quando eles estavam peregrinando lá no deserto, em direção à Terra Prometida, eles pecaram contra o Senhor, eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. E por causa disso, o Senhor permitiu que viessem serpentes. E várias pessoas foram picadas por serpentes. Muitas delas morreram e outras ficaram doentes, ficaram enfermas. E aí Moisés ora, Moisés intercede pelo povo. E Deus diz para ele fazer uma serpente de ferro fundida e levantar. E quem olhasse para aquela serpente seria curado. E essa serpente feita por Moisés ali no deserto foi um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze ali no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Simbólico por quê? Porque é semelhante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi levantado naquela cruz, e através dele nós tivemos a redenção da nossa alma, nós também tivemos a cura, salvação, então várias coisas que Jesus conquistou para nós na cruz. Então, dessa forma, o amor de Deus, ele é revelado nas Escrituras de uma maneira que a gente não pode medir, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que nele crê. E com certeza, eu acho que João capítulo 3:16, ele é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu acho que esse é um dos versículos mais fáceis de decorar da Bíblia. A gente tenta decorar os 10 mandamentos, a gente não consegue. A gente tenta decorar outras passagens que falam sobre a lei e a gente tem dificuldade de decorar, mas esse versículo até as crianças conseguem decorar. Por quê? Porque essa é a essência da mensagem do Evangelho. É o que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz para nos salvar e foi por amor a nós que ele morreu. E essa preciosa promessa traz duas realidades. A primeira, a de que quem crê não será condenado, e a de que quem não crê já está condenado, Foi isso que nós lemos lá em João capítulo 3. Então, a salvação é um presente de Deus para nós. É um presente para todos aqueles que crerem em Jesus. E é até interessante depois os irmãos darem uma lida no capítulo 3 de João completo, porque ali fala sobre essa mensagem, da salvação. E o próximo subitem fala sobre a obra da salvação. O Evangelho de João, ele nos mostra que a obra da salvação é uma providência divina para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Então, por causa do pecado de Adão lá no Éden, todos os seres humanos estavam condenados. Mas Jesus veio, morreu, fez um sacrifício definitivo pelos nossos pecados. E no sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego, sotéria, traz o sentido de livramento de perigo e de ameaça. Ela é usada em algumas passagens com sentido de saúde, livramento de prisão, livramento do dilúvio. E dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Então, o Senhor ele está nos livrando do perigo, da ameaça, da condenação eterna. E quando isso acontece, nós somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Então, o Senhor ele nos tirou, ele nos livrou, ele nos libertou
libertou da escravidão do pecado. Amém? Então nós conseguimos sim resistir ao diabo, nós conseguimos sim resistir às tentações, resistir ao pecado por causa da obra que Jesus já fez por nós na cruz e por causa da força que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. E o próximo subitem fala sobre o Salvador. Então, a obra da salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço pelo nosso pecado. Então, Jesus, ele é o nosso Salvador. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, os judeus, eles tinham que fazer sacrifícios pelos seus pecados, oferendas de animais, né, que às vezes eram anuais, tinha um tempo e tinha a maneira correta de fazer. Mas eles tinham que fazer sempre esses sacrifícios de animais para que os seus pecados fossem cobertos. E quando Jesus veio, ele pagou um preço definitivo. Ele foi o sacrifício definitivo. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele fez um sacrifício definitivo pelos nossos pecados. E quando nós aceitamos a Cristo, nós somos libertos, nós somos lavados, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Então, Jesus, ele é o nosso Salvador. E como bem expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Então, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa sim de um Salvador. Amém? E esse Salvador revelado em João, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nós lemos no texto de abertura, nos garante a gloriosa promessa da salvação. Então, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente, jamais será condenado. Amém? E o próximo tópico fala assim, a natureza da promessa de salvação. Então, nós podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos dessa grande obra. Então, primeiro, a justificação. Um dos aspectos da obra da salvação que está apresentada em termos bíblicos é a justificação. Nós fomos justificados. Então, quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado. Então, ele está declaradamente absolvido. É um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Então, é como se você tivesse uma dívida que você não tinha como pagar, uma dívida impagável, você não tinha um valor suficiente para pagar aquela dívida. Então, veio Jesus e pagou a dívida por você. E aí o seu nome ficou limpo, não existe mais nada, nenhuma dívida no seu nome. Ela está paga. Então você está justificado, né? Então nós somos justos. Nós não podemos aceitar acusação, porque Jesus já pagou um preço e nós somos a justiça de Deus em Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Nós fomos justificados pelo preço que Jesus pagou. Nós fomos salvos, né? Nós fomos absolvidos. Então, por intermédio da justificação, o pecador é visto como se não houvesse praticado nenhuma transgressão. A Bíblia diz, inclusive, que o Senhor fala dos seus pecados, ele não se lembra mais. Por quê? Porque eles foram apagados, eles foram justificados. E por isso nós temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não se esqueça disso. Você é a justiça de Deus em Cristo, você é justificado.
O Senhor já pagou o preço pelos seus pecados. Quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados. Ele vê você redimido, Ele vê você limpo, Ele vê você regenerado, né? E é o próximo subitem falar sobre isso, regeneração. Então, para que a obra da salvação se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, que é denominada no Novo Testamento como um novo nascimento. Então, quando nós nascemos de novo, nós fomos regenerados. Nós não nascemos pecadores, nós nascemos do Espírito. Nós somos regenerados. Uma pessoa que nasce de novo, ela passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho. Então, essa regeneração é uma transformação, literalmente falando, no nosso interior, mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Então, essa obra de regeneração, de transformação, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Então, o pecador, ele se torna filho de Deus, uma nova criatura, andando em novidade de vida, nova criatura, novas coisas, novos pensamentos, novos comportamentos, novas atitudes. Então, uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Amém? E o próximo subitem diz assim: santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, nós somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Imediatamente nós somos separados. Nós deixamos de ser do reino das trevas e passamos para o reino de Deus, para o reino da luz. Então nós somos imediatamente transformados, nós mudamos de posição, nós somos separados. E em segundo lugar, nós somos santificados de maneira progressiva por meio do nosso relacionamento com Cristo. Então, por mais que a gente mude imediatamente, existem coisas que nós precisamos aprender e que elas vão sendo transformadas nas nossas vidas ao longo dos anos. Quanto mais relacionamento nós temos com Deus, quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós vamos sendo transformados e santificados. Por quê? Porque quando nós nascemos um bebezinho. E a própria palavra de Deus diz que enquanto nós somos bebê, nós nos alimentamos de leite. Mas ao longo do tempo, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo mais e nós vamos nos tornando adultos, espiritualmente falando, né? E essa transformação, ela se revela na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa maneira de falar, né? De várias formas. Então, é essa santificação progressiva que acontece até a hora de nós nos encontrarmos com o Senhor definitivamente, né? Ou através da morte, né? Ou através da vinda de Jesus, que nós seremos arrebatados e vamos nos encontrar com o Senhor. Amém? E teremos um corpo transformado, glorificado e vamos nos encontrar com Cristo ressurreto. Amém? O próximo tópico diz assim: promessa e perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é Cristo. Então, João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor Jesus, ele é o centro da promessa da nossa salvação, até porque ele é o Salvador. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, não tivesse morrido, não tivesse completado a obra da salvação, então não haveria salvação. Então, ele é o Salvador, como nós vimos. Deus escolheu um povo entre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
E olha que coisa gloriosa, Jesus Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Nós não éramos santos, né? Nós éramos pecadores e ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos salvar. Então, a igreja de Cristo, o povo de Deus, ele é constituído de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Amém? E o próximo subitem diz assim, a apostasia individual. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional. Nós precisamos crer, existe uma condição, né? Quem crê vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado. Inclusive, as pessoas podem resistir à salvação. As pessoas não são obrigadas a aceitarem, né? A salvação é para todos, mas nós sabemos que nem todos aceitam, que nem todos querem. Inclusive, algumas pessoas até aceitam, mas depois elas abandonam a fé. Elas voltam para uma vida de pecado. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra que pessoas que receberam e experimentaram o amor e o perdão de Deus podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, que é uma apostasia doutrinária. Também podem tornar-se novamente escravos da prática do pecado, que é a apostasia moral. A gente tem um exemplo do próprio Judas, né? Ele era um discípulo, ele andava com Jesus, ele experimentou a presença de Jesus, a companhia de Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, mas ele abandonou, né? Ele abandonou a fé, né? Ele escolheu a prática do pecado, ele escolheu trair Jesus. Então, a gente sabe que no mundo existem pessoas assim, pessoas às vezes que a gente vê, conhece, que são até assim, que estão em destaque, né, na igreja, que fazem a obra, ou pregam, ou são pastores, ou são do louvor, e de repente essas pessoas abandonam a fé, né? Elas se entregam à prática do pecado. Infelizmente, isso é possível. Então, isso que nós chamamos de apostasia, é quando a pessoa abandona a fé, é uma rebelião contra Deus, um abandono proposital da fé que foi entregue a essa pessoa. E existem vários registros na Bíblia que confirmam essa possibilidade. Amém? E o próximo subitem fala sobre a promessa e a segurança da salvação. Então, a promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas, de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, para mim, seria melhor morrer e estar com Cristo, porque é muito melhor. Mas eu também tenho uma obra para fazer aqui, né? Eu amo vocês e eu sei que vocês também precisam de mim. Então ele diz, viver é Cristo. Por quê? Porque ele vive para Cristo, ele vive para a obra de Cristo, ele é uma testemunha de Cristo aqui na terra. Mas morrer é lucro, porque se ele morrer, ele vai estar com o seu Salvador, né? Imediatamente com Cristo. Amém? Então a Bíblia no Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Amém? Então os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e mediante um relacionamento pessoal com Cristo estão definitivamente seguros para a vida eterna. Amém? Então é por isso que assim, nós, né, que acreditamos em Cristo, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a gente quer que mais pessoas conheçam e mais pessoas aceitem, né? Especialmente as pessoas da nossa família, as pessoas que nós amamos, porque aí a gente vai ter a certeza
de que quando essas pessoas partirem, elas estarão com Cristo e um dia nós encontraremos com ela, né? Nós vamos passar a eternidade todos juntos na Jerusalém celestial, num lugar incrível, maravilhoso e especial que o Senhor criou para nós passarmos a nossa eternidade. Um lugar onde não existe dor, onde não existe sofrimento, onde não existe perseguição, né? Onde nós seremos felizes, onde nós vamos louvar e glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, que diz que não vai precisar de sol, porque a glória de Deus é que vai iluminar esse lugar. Então, essa promessa, com certeza, é a melhor promessa que existe na Bíblia, é a promessa da salvação, a promessa de que nós vamos passar a eternidade ao lado de Deus e ao lado de Cristo. Amém? E eu vou ler a conclusão, que diz assim: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Amém? Então, como eu disse, com certeza essa é a melhor e a maior e a mais importante promessa que Deus nos fez, que é a promessa da salvação. E nós temos que aceitar a Cristo e manter um relacionamento com Ele, né? Permanecer fiel ao Senhor, perseverar na fé, resistir às tentações, resistir ao diabo, mas estarmos tranquilos e seguros de que nós fomos justificados pela obra de Cristo, que nós somos a justiça de Deus em Cristo, né? Que nós conquistamos, que nós recebemos tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz. E por causa disso nós temos paz, nós temos alegria, nós temos gozo no nosso espírito, nós temos tranquilidade. Amém? Então essa é a maior bênção que Deus tem para cada um daqueles que o recebem, né, como Salvador. E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém?